Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Sala da Palavra, este canal que te coloca mais próximo de Deus por meio da Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui para falar exatamente dela, da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar hoje a Bíblia Sagrada, tentar responder uma pergunta de uma forma muito simples, de uma forma muito inspiradora. E o desejo do meu coração é que o Santo Espírito possa tocar na sua vida, possa te guiar, possa abrir a tua mente para você compreender tudo aquilo que Deus deseja ministrar ao teu coração por intermédio da Bíblia Sagrada. Mas, a propósito, por que estudar a Bíblia Sagrada? Qual o objetivo de se estudar esse livro milenar? Por que nós devemos empenhar o nosso tempo em ler a Bíblia e estudar a Bíblia Sagrada? Quais são as vantagens? Qual é a relevância? Em pleno século XXI, esse livro ainda tem algum fundamento para nossas vidas? Precisamos de fato dos princípios da Bíblia Sagrada? Ou a Bíblia Sagrada está velha, não serve mais para os nossos dias? Vivemos uma pós-modernidade, algo novo, moderno. Então a Bíblia se torna um livro do passado, um livro dos menos favorecidos, um livro de quem não tem cultura? Por que estudar a Bíblia Sagrada? Essa é a resposta que nós tentaremos trazer para você nessa breve reflexão. Eu te convido a abrir a tua mente, abrir o teu coração, estar receptivo à palavra de Deus, porque nós iremos estudar juntos, nós iremos ler juntos, nós iremos degustar da palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que você seja convencido pelo Espírito de Deus, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, que você possa ser abraçado pelo Espírito de Deus, porque aonde há divulgação da palavra de Deus, a ação do Espírito de Deus, há um toque do Espírito de Deus. Então se prepare, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou compartilhar minha tela com você para a gente estudar e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Está aí o tema da aula de hoje: por que estudar a Bíblia Sagrada? O nosso texto base para essa aula está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Então esse é o nosso texto base para a aula de hoje. O conteúdo dessa aula, nós iremos passear um pouco sobre a história da Bíblia, alguns comentários sobre a história da Bíblia, iremos ver o conceito do termo, iremos ver também um pouco sobre o Antigo Testamento, iremos ver também sobre o Novo e razões para o estudo da Bíblia Sagrada. O objetivo dessa aula é que você tenha a compreensão de que a Bíblia Sagrada é de fato a palavra de Deus, fonte de autoridade no conceito de fé e vida prática. Esse é o objetivo dessa aula, trazer para você e que esteja enraizado em você essa convicção, essa certeza de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, que ela é a autoridade de Deus na terra, no conceito de fé e de como devemos viver a nossa vida. Então vamos um pouco aqui sobre a história da Bíblia, não não muita história, alguns tópicos só para você ter uma ideia da história fascinante desse livro. O livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído do mundo em todo o tempo, a Bíblia Sagrada. Traduzida de forma completa ou em porções em mais de 2.500 idiomas.
Ou seja, a Bíblia completa ou porções dela encontra-se traduzida em mais de 2.500 idiomas. Do início, os estudiosos chegam a dizer que é possível que a conclusão da Bíblia passou-se aí pelos anos de 1.600 anos até ela ser totalmente concluída. Essa é a ideia majoritária. A Bíblia contém 40 autores diferentes e em lugares diferentes. Esse é um mistério da Bíblia Sagrada. Ela foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. A propósito, o primeiro livro a ser produzido e reproduzido foi exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. No advento aí da impressão, o primeiro livro a ser produzido e impresso foi exatamente a Bíblia Sagrada. Conceito: a Bíblia é uma coletânea de livros, a saber, 66 livros que constituem as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, o conceito Bíblia, a palavra Bíblia, ela traz a ideia de coletânea, de uma biblioteca. Então, a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia são 66 livros, pelo menos os cristãos protestantes acreditam assim, que os livros sagrados são 66 livros que constituem as Sagradas Escrituras, dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Os testamentos estão divididos assim: Antigo Testamento contém 39 livros e os livros estão assim agrupados: 5 livros da lei, ou Torá, ou Pentateuco, como você vai encontrar também em vários, fazendo menção desses 5 livros, que são eles: o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Esses são os 5 livros da lei. São 12 livros de história, ou históricos, como você preferir, que são eles: Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São 5 livros de poesia ou poéticos, que são eles considerados Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São 17 livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu quero fazer uma observação que a divisão, além de ser uma divisão física no livro, o termo também é usado para nos ensinar que havia uma aliança anterior, que aponta para a nossa realidade em Cristo hoje. Ou seja, o termo Antigo Testamento não quer dizer apenas a divisão da Bíblia. Existe também esse termo que aponta para uma aliança anterior do Criador para com os seres humanos. E esta aliança, ela aponta para a nossa realidade em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Hebreus 10:1, o escritor aos Hebreus também diz assim, ó: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, tudo que o Antigo Testamento
estava ensinando, estava apontando para uma revelação futura, estava apontando para uma revelação vindoura, que se cumpre na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nos faz pensar em algumas coisas. Antigo Testamento, algo do passado, que aponta para o novo. Pensando nisso, qual a relevância em saber sobre o Antigo Testamento para nossas vidas no dia de hoje? Existe alguma aplicação? Existe alguma coisa que eu posso fazer ou simplesmente entender que o Antigo Testamento é algo do passado e desprezar? Não, muito pelo contrário. Claro que hoje as nossas vidas são regidas pelos princípios cristãos. Eu não posso, muitas vezes, olhamos para o Antigo Testamento e, por entender que ele tem valor, e de fato tem, eu acabo querendo trazer para a minha vida aplicações que não cabem dentro da ideia cristã. Por quê? Porque se o Antigo Testamento apontou para o Novo, nós precisamos entender o que é que o Novo aceita do Antigo, para assim vivermos uma vida que agrada a Deus. Eu não posso simplesmente, pelo fato do Antigo Testamento ter valor, eu adotar para a minha vida princípios do Antigo Testamento que anulam a ideia de Jesus no Novo Testamento. Mas eu separei algumas coisas aqui para a gente refletir a importância de analisarmos o Antigo Testamento. Quando analisamos o Antigo Testamento, nós aprendemos sobre o Deus Criador, o Deus perfeito. Nós lemos no Antigo Testamento e a gente se encontra com o Criador perfeito. Nós enxergamos lá o que Deus é capaz de fazer, o quanto ele faz pelos seus. Ele nos ensina que ele conta com pessoas para cumprir os seus planos. O Antigo Testamento é a base sobre o qual está o Novo Testamento. Então não podemos desprezar. Quando lemos e estudamos o Antigo Testamento, podemos confiar na promessa de Deus, porque ao ler o Antigo Testamento, a gente vê que as promessas de Deus, elas se cumpriram na íntegra. E se cumpriu, está registrado na Bíblia Sagrada, Deus irá cumprir a promessa dele em nossas vidas. Ele nos faz entender, o Antigo Testamento, ele nos faz entender o fato de Jesus ser o nosso redentor. O Antigo Testamento não vai nos deixar em dúvidas com relação ao senhorio de Cristo. Ele nos motiva a nos entregar a Cristo com todo o nosso entendimento e fazer por ele tudo o que ele espera de cada membro de sua igreja. Eu espero que o Antigo Testamento te inspire a ser um cristão melhor. Eu espero que o Antigo Testamento torne você uma pessoa devotada, que ama, que serve ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser uma pessoa que tem razões já. Se eu não colocasse aqui vídeos posteriores, aulas posteriores, que você, com essa pequena introdução sobre a Bíblia e por que devemos estudar a Bíblia Sagrada, eu espero que você já esteja convencido disso. Como será a sua vida agora? Uma pequena porção da palavra de Deus que você irá fazer, como você vai viver agora, sabendo desse Deus grande, desse Deus poderoso, que por amor e bondade deixou na terra a revelação da sua vontade. Eu espero que com essa pequena porção você possa já tomar as melhores decisões e separar tempo e degustar e se alimentar da palavra viva,
poderosa, da palavra que renova, da palavra que abre a mente, que abre a visão, que coloca esperança no nosso coração, que alicerça a nossa fé, que nos conduz a pastos verdejantes, a palavra que nos inspira e nos motiva a querer viver, viver, porque a palavra de Deus é vida. Nas próximas aulas, eu espero que eu já encontre um cristão melhor, uma pessoa que está amando e se dedicando à palavra de Deus. Eu espero que com essa pequena porção, eu tenho muito mais a ministrar para você, mas eu espero que você já tenha razões suficientes para estudar a Bíblia Sagrada. E aí eu gostaria que você nos enviasse lá na sala da palavra quais são as razões pelas quais você estuda a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula. Assim querendo Deus, vamos aprender a palavra e vamos praticar a palavra de Deus. Forte abraço, até a próxima. Fica com Deus.